Olá, povo de Deus. Olá, povo da luta, da batalha, povo aguerrido que se esforça, que vence, que cai, que levanta. A paz do Senhor. A paz do Senhor para você de uma outra religião. A paz do Senhor para você que não tem uma religião. Deus abençoe a todos. Bem-vindos ao meu canal Multiplicação de Esperança. Meu nome é Miguel. E eu, como sempre, busquei, prescrutei e tive uma revelação de Deus para dar sequência à segunda parte da mensagem da mulher samaritana de João capítulo 4. Confira aí no seu lar. O tema da mensagem é: por onde Jesus passa, o passaporte da vitória está garantido. É a segunda parte dela. Nós vamos meditar somente em 3 lições. Então recebe aí no teu espírito a vitória, a revelação para a sua vida e para o seu ministério, ok? Vamos à primeira lição. Quem nunca assimila o seu chamado não pode fazer missões grandiosas. Já foi relatado em uma das lições passadas a qual eu ministrei, que a cidade de Samaria foi entregue nas mãos da mulher samaritana e não nas mãos dos discípulos, pois eles não estavam preparados para esta missão devido à barreira do preconceito e do orgulho que havia entre judeus e samaritanos. E quem não está preparado para as grandiosas missões tem que se contentar com as missões básicas, como, por exemplo, a missão que Jesus deu para os discípulos. Vão comprar alimento. Jesus, ele para em Sicar, uma cidade da região de Samaria, entre a Judéia e a Galiléia, onde havia um poço. E ali ele aguarda. E ali ele fica, então, como um atalaia. Pois Jesus sabia que a mulher samaritana, a qualquer momento, iria passar por aquele lugar. E ele também sabia que os seus discípulos, de forma alguma, iriam conseguir assimilar, ver ele conversando com uma mulher de vida fácil. E muito menos iriam compreender isso. Por isso, os incube de uma missão. Vão comprar alimento. Entenda uma coisa: crente fariseu, crente fariseia, que julga, que aponta o dedo, que discrimina, que olha dos pés à cabeça, nunca vai estar preparado para as grandes missões. Então vai fazer missão básica. Vai comprar alimento. Vai comprar alimento. O que mais que nós aprendemos aqui? Quando eu não estou preparado e nunca me preparo para as grandes missões que Jesus tem para a minha vida, eu continuo me alimentando a mim mesmo e não as almas. Os discípulos foram comprar alimento para o corpo, não para alimentar o espírito. Então, quando eu não compreendo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, o ministério que Ele tem para mim na terra, quando eu não me preparo para aquilo que Ele tem preparado para mim, eu continuo me alimentando de mim mesmo. Eu continuo buscando o alimento do corpo. A preocupação é comigo e não com as almas. Há 2 maneiras de apanhar. Uma no chão, como um cachorro, e uma de pé, como um homem. Há 2 homens dentro de nós, um espiritual e o outro natural. Qual deles vai sobreviver? Aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o corpo, a tua carne, ela vai sobressair. Agora, se você alimentar o teu espírito vai sobressair, vai ter revelações profundas de Deus e você vai fazer missões grandiosas para Jesus aqui nessa terra.
A verdade é que todo cristão e cristã que continua sendo fariseu, fariseia, religioso, religiosa, cheio de dogmas, com a mente fechada, com a visão tapada, esses cristãos vão sempre continuar alimentando a si mesmo e nunca as almas, vão sempre continuar alimentando o corpo e não o espírito deles. Quem nunca assimila o seu papel no reino de Deus aqui nessa terra, vai viver só fazendo as missões básicas, vai comprar alimento, vai comprar alimento, vai comprar alimento. Por que Jesus manda os discípulos comprar alimento? Porque havia a barreira do preconceito e do orgulho que já foi falado da mensagem passada. Eles não estavam preparados para a missão, então faz missão básica. Vai comprar alimento. Foi isso que o profeta Elias disse para o rei Acabe em 1 Reis 18:41. Sobe, come e bebe, porque vem uma grande chuva. E Acabe subiu e comeu a beber. Mas Elias subiu no cume do Carmelo, se inclinou por terra, pôs o seu rosto entre os joelhos. Entenda uma coisa, o milagre estava prestes a acontecer. A diferença foi a reação de um para outro. Elias, quando percebe que o milagre vai acontecer, a chuva vai vir depois de muitos anos na terra, ele percebe então que é aí que ele tem que pagar o preço de oração, continuar ali nos pés do Senhor, para se concretizar. Vai para o monte orar, alimentar o teu espírito. Acabe, quando é avisado por Elias que a chuva vai vir, o milagre vai acontecer tão esperado, ele vai continuar a alimentar o seu corpo, comer e beber. Deu para você entender? Ou fazemos missões grandiosas para o Senhor na terra, ou ficamos com as missões básicas. Deus tem grandes milagres para realizar em nosso meio e através de nós aqui na terra. Mas o complicado é que as pessoas preferem ficar com as missões básicas. Qual que é a missão básica? Comprar alimento. E não com as missões grandiosas que o Senhor tem para cada um de nós. Romanos 14:17 está relatado. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Jesus não pode confiar missões grandiosas a cristãos, com todo respeito, não quero ofender ninguém, que continuam sendo fariseus e fariseias, que continuam julgando, apontando o dedo, olhando os pés à cabeça, medindo todo mundo e alimentando mais de si próprio, o seu próprio corpo, do que as próprias almas. Então entenda uma coisa, se você não se preparar para o projeto de Deus, para a sua vida, vai continuar ouvindo Jesus, vai comprar alimento, vai comprar alimento, vai comprar alimento. Amém? Essa é a primeira lição. Segunda lição, aprenda a ser cortês com o inimigo, não corte caminho. Veja só, por causa do conflito que havia entre judeus e samaritanos, muitos faziam um atalho para não passar por Samaria até chegar à Judéia. É óbvio que é muito bom evitar um conflito, fugir de um conflito e até mesmo, se for possível, adiar um conflito. Ok? É muito bom nós usarmos sabedoria e inteligência para evitarmos os conflitos. Em João 11, 53 e 54, quando Jesus fica sabendo que os religiosos estavam conspirando contra a sua vida para tirar a sua vida, o que ele faz? Ele evita o conflito. Se você conferir onde eu disse aqui em João 11, 53 e 54, ele deixa de andar publicamente entre os judeus. Jesus evitou o conflito. Se nós formos em Atos 14, versículos 5 e 6, Paulo e Silas, quando ficam sabendo que estavam fazendo um motim contra a vida deles para os apedrejarem,
eles fogem do conflito, eles vão para as cidades de Listra e Derbe, e lá eles anunciam o evangelho. Então aqueles fugiram do conflito. Em Jonas, o livro de Jonas, capítulo 1, quando Jonas recebe a ordem do Senhor para ir pregar em Nínive, ele se sente constrangido, se sente mal, porque Nínive era a arquirrival de Israel, era um povo muito cruel e que ele julgava indigno de ser salvo. O que ele fez? Ele adiou esse conflito que estava acontecendo dentro dele. Ele foge para Tarsis. Todos nós sabemos que o Senhor envia a tempestade e ele acaba indo pregar em Nínive. Ele tem que cumprir essa missão. Porém, ele adiou o conflito. Então nós podemos ver aqui, podemos constatar que tem como eu evitar o conflito, fugir do conflito e adiar o conflito. Jesus evitou o conflito. Paulo e Silas fugiram do conflito. Jonas adiou o conflito, mas vai chegar um dia, uma hora, um momento decisivo na sua vida que você vai precisar, de alguma forma, resolver esse conflito, pôr um fim no conflito. Você vai precisar, de alguma forma, dissipar esse conflito. E foi isso que Jesus fez. Ele não corta caminho, não faz nenhum atalho para chegar na Judéia, o que tornaria a viagem até mais longa. Ao contrário disso, ele passa por Samaria, porque ele queria, de alguma forma, dar um exemplo a todos, que era momento de acabar com aquele conflito. Aquela barreira tinha que ser colocada por terra. Por isso que o texto relata que era necessário Jesus passar por Samaria. Era necessário ele colocar por terra esta barreira que havia entre eles. Ninguém queria passar por aquele lugar. Ninguém queria resolver aquele conflito. Ninguém queria apaziguar aquele conflito, mas Jesus, ele entendeu que não adiantava cortar caminho, não adiantava um atalho, não adiantava se distanciar, não adiantava passar longe, era necessário resolver o conflito. Entenda uma coisa muito interessante aqui, o conflito não estava estabelecido na localização geográfica, e sim no mundo espiritual. Não era um ambiente, não era um lugar, não era um cenário que separava, que dividia os judeus de samaritanos. Era o mundo espiritual. Sabe por quê? Havia ódio, rancor, mágoa, ressentimento. Havia muita raiva, desconsideração entre eles. Isso está no mundo espiritual. Isso que nós temos que entender. Agora a pergunta que não quer se calar. Qual é o atalho que você está fazendo ou caminho que você está cortando, que está distanciando tanto você da sua vitória e do seu triunfo? Lembre-se, o atalho, o caminho, prolongava o caminho, deixava o caminho mais longo. Então aqui eu vou dizer algo que é muito profundo. Quem sabe você está fazendo um atalho ou cortando um caminho para ganhar tempo, para ter tempo de conseguir perdoar seu pai, seu tio, seu avô, seu parente, seu amigo, um estranho que abusou de você sexualmente. Quem sabe você está fazendo um atalho ou cortando um caminho para ganhar tempo, para ter tempo de conseguir perdoar quem te feriu, quem te machucou, quem te rejeitou, quem virou as costas para você. Porém, faça uma coisa, lembre-se do que Jesus fez, faça o que ele fez também. Ele entendeu que tinha chegado o momento de colocar por terra esse conflito. Tinha que desfazer esse conflito. Tinha que, de alguma forma, dissipar esse conflito. Era momento de encarar de frente esse conflito e vencer este conflito. Faça o que Jesus fez. Chega de cortar caminho. Chega de atalhos. Você precisa resolver esse conflito que está dentro de você.
Você precisa se resolver. Você precisa perdoar. Ah, eu vou denunciar. Então denuncia. Se tem prova, denuncia. Mas o mais importante é você perdoar e viver a vida, ser livre disso. Que esse conflito caia por terra da sua vida, do seu ministério, da sua vida sentimental e espiritual. E eu quero dizer para você aqui algo muito importante. Sabe por que Jesus viveu uma vida sem conflitos? Já estou eu cuidando do tempo. Vou explicar para você. Porque ele viveu uma vida com propósito, ou seja, ele conhecia o seu propósito na terra. Está lá em Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele sabia o alvo dele na terra, o propósito, almas. A humanidade estava perdida. Sabe por que Jesus viveu uma vida sem conflitos? Vou te dar uma outra direção aqui, ó. Porque ele sabia o que tinha para oferecer. João 10:10 na parte B. Eu vim dar vida e vida com abundância. Ele sabia o que tinha para oferecer. Deu para você compreender? Quando você sabe o que você tem para entregar ao mundo, você tem dom, você tem talento, você tem uma chamada, você tem um ministério, e você realmente está na posição, você não tem conflitos. E o que mais? Ele sabia identificar quais pessoas precisavam dele. Aqui, João 4:3, era necessário passar por Samaria. Por quê? Porque ele sabia que lá em Samaria tinha alguém que precisava dele, que era rejeitada pela sociedade, que era tido como uma mulher da vida, que tinha que ir ao meio-dia ao poço, que é um horário que o sol estava muito quente, não tinha ninguém ali para ficar olhando ela com um olhar de discriminação, para ficar apontando ela e ficar cochichando no ouvido de um de outro. Por isso ela ia ao meio-dia no poço. Entendeu? Então, que nós venhamos ficar com esta segunda lição. Terceira e última lição. Pregue com uma vara e uma isca, para depois pregar com uma variação de iscas. Entenda uma coisa, precisamos começar a nossa pescaria de almas em oceanos costeiros, onde a quantidade de peixes ainda é pouca, aonde, como que eu vou dizer para você, o lugar para se chegar é mais perto, para somente depois de um tempo de crescimento, maturidade, experiências, crescimento, uma espiritualidade mais madura, aí sim nós podemos ir aos oceanos azuis, que são lugares mais difíceis de chegar, mais longes. Mas quando a pescaria, os peixes vêm, aliás, a pescaria é farta, é fartura. Os pregadores renomados, os sinceros, os genuínos, não esses enganadores aí, eles estão pescando em oceanos azuis. Chegaram em todos os lugares do Brasil e em lugares do mundo. Eu aplaudo eles, reconheço os verdadeiros genuínos, que não são falsos profetas. Eu aprendo com eles. Muito que eu pesco lá deles, eu ponho aqui para vocês também absorverem, crescerem, expandirem, ensinarem a outros. É um aprendendo com o outro, é humildade isso aí. Então nós precisamos primeiro de oceanos costeiros, para depois ir para os oceanos azuis. E para isso acontecer, precisamos entender o kairos de Deus em nossas vidas. O que é o kairos de Deus? É o tempo de Deus em nossas vidas, para nossas vidas. E eu começo abordando isso porque eu vejo muitos pregadores e pregadoras na internet, com todo respeito, um comentário, é o que eu vejo, mas respeito a todos. Mas eu vejo muitos pregadores e pregadoras na internet aí, afora, que querem um reconhecimento ministerial rápido, que querem prestígio ministerial rápido, honra, fama, que querem likes, que querem curtidas, visualizações das pessoas do dia para a noite, querem que os seus ministérios sejam aplaudidos, querem um ministério impactante, querem um ministério promissor, evolutivo, sem passar
pelos oceanos costeiros. Aí fica complicado. Para nós, porém, para nós, como que eu vou dizer? Porém, para nós termos que, porém, nós temos que compreender, me perdoa. Nós precisamos compreender que muitas das coisas que Deus prometeu para nós e fazer através de nossas vidas, vai precisar primeiro nós compreendermos e entendermos o Kairos de Deus. E se preparar para o Kairos de Deus, que é o tempo oportuno, para depois, um dia, nós irmos para os oceanos azuis. Nós precisamos compreender primeiro isso, entender primeiro isso. Olha aqui, Jesus ele nos dá uma grande lição pregando para a mulher samaritana na beira de um poço. E eu vou dizer algo para você muito interessante. Para o inesperado acontecer na vida dos desesperados, desiludidos, desesperançados, precisa haver pregadores e pregadoras de beira de poço. Precisa haver pregadores e pregadoras dos oceanos costeiros. Ah, Deus me prometeu que eu vou pregar para multidões. Deus me prometeu que vai me colocar entre os grandes. E o que você está esperando para começar a pregar na beira do poço? O que você está esperando para começar a pregar nos oceanos costeiros? Entendeu? Nós precisamos ter essa visão. Precisamos ter essa sensibilidade. Eu sou um pregador de beira de poço. Sou com muito orgulho. Sou um pregador de oceano costeiro. Sim. Mas eu estou lutando, eu estou crescendo, eu estou expandindo. Eu estou cada dia mais tendo mais visualizações. Certo? Eu estou aprendendo com os que já foram colocados num alto patamar. Tenho humildade para isso. Estou fazendo cursos teológicos, estou lendo livros, estou orando, estou buscando, estou na porta estreita. Você, pregador de oceanos azuis ainda, tenho essa promessa, mas estou me preparando. Você precisa se preparar para aquilo que Deus preparou para você. E outra coisa, é que tem tanta coisa para dizer, mensagens de 1 hora, 1 hora e meia, mas a gente tem que encurtar aqui, que o pessoal ainda acha muito 25 minutos. Outra coisa que eu percebo aqui, é que era para ser um dia como qualquer outro dia na vida da mulher samaritana. Ela não tinha nada preparado na sua agenda. Era para ser mais um dia de monotonia, mas na agenda de Deus no céu já estava escrito que a vida dela ia mudar. Já estava escrito que ia haver um novo rumo para ela, um novo horizonte. E por haver um pregador de beira de poço ali para pregar para a mulher samaritana, a sua vida mudou. Já pensou se não tivesse um pregador de beira de poço? A vida dela não seria mudada. A pergunta que não quer se calar: você está pronto para ser um canal de bênção e se tornar um agente transformador de vidas? Ou você só vai pregar na beira do poço e nos oceanos costeiros se Jesus mudar primeiro a sua vida? Quem sabe Jesus quer usar a sua vida para transformar vidas, para depois transformar a sua vida. Tem muitas pessoas querendo pregar profundo, mas causando um profundo lamento e decepção nas almas. E nós precisamos crescer, expandir, quer os oceanos azuis, oceano costeiro, beira de poço. Tenha humildade. As maiores mensagens de Jesus foram para uma pessoa e não para multidões. Que nós venhamos ter aprendido com essas lições. Eu aprendo com essas lições. Eu preciso crescer e expandir. Pode ser que tenha resquício de farisaísmo em mim, religiosidade. Eu preciso ser curado a cada dia e estou sendo curado. Que essa mensagem fique em nossos corações. Que essa mensagem venha trazer reflexão para você, alimentar o teu espírito, que traga sede de você buscar a Deus, orar, pregar, louvar,
use muita coisa daqui para suas mensagens. Eu pego de livros também, de pregadores, de pregadoras, eu pego um pouco da internet, um pouco vem revelação do céu para a minha vida, mais um pouco eu leio a Bíblia. Olha, vira uma salada de fruto espiritual gostosa. Que essa mensagem fique no teu coração. Vença, vença, vai para frente, em nome de Jesus.